não iniciou ainda. Agora, boa tarde, aqui é o professor Manfred. Hoje é dia 12/11, nossa aula de C++. Vamos dar uma olhadinha ainda para fazer um fechamento sobre a estrutura de string, né? Acho que tem uma parte bem legal que é encontrar os caracteres dentro de um texto. Acho que isso deve ser mostrado. Depois, dar um adendo na questão de a programação orientada a objeto com C++, tá? Então, nós conseguimos revisar todas as estruturas que foi visto em C++, vimos algumas coisas a mais, e a partir de agora nós vamos entrar em ele baseado e orientado a objeto, onde nós vamos criar nossa primeira classe aí, uma classe básica, para que possa entender o conceito aí desse tipo de programação. Então, vamos lá, vocês devem estar vendo a minha tela, nesse momento só tem o Natan. Natan, está me escutando bem? Aham, tudo certo. Perfeito. Então, só lembrando, lá no C++, né, no site lá, no C++, guia de referência, na library, nós estamos trabalhando com a library string. String. Então, na library string, nós temos várias opções, nós vimos algumas importantes, e eu gostaria de passar mais uma, que é a questão de busca de palavras dentro de outra string, né? Então, na verdade, eu posso usar string de string ou string de caractere. Então, vamos procurar a primeira estrutura, achar uma string de caractere dentro de um texto. Então, vamos fazer um código baseado nesse cenário. Vou jogar aqui no Notepad. Eu vou estar utilizando aí como referência. Vamos lá. Vamos abrir o DevC aqui dentro e vamos criar o nosso algoritmo aí nesse momento. Então, estrutura padrão lá, o C++, primeira biblioteca e o string, include, e o string, vamos colar o inside, name, space, std, okay, int, name, void, return zero. Perfeito. Vamos lá trabalhar com a nossa biblioteca, né? Então, o que nessa biblioteca pode ser feito? Primeiro, nós temos que instanciar ela. Então, include string.h. Perfeito, inclui ela. Então, para que eu possa trabalhar com ela, eu vou criar uma string, né? Vou criar um vetor de char, né? Então, vamos criar um vetor aí com texto qualquer, solicitado pelo usuário. Vamos digitar aí pelo usuário um texto. Então, char texto de tamanho 30, alt, digite o texto, sim. E na verdade eu vou usar o getS, tá? GetS texto. Legal. Nesse momento eu tenho as minhas variáveis. Professor, acho que faltou o S ali, professor. Tá no get. Vou trocando aqui. Variáveis. Minha entrada de dados. E nosso, que eu não coloquei um cabeçalho, que nós vamos trabalhar com a função, uso da função, que se chama strchar. Vamos usar esse cenário aí, para esse momento. Qual é o objetivo dessa função? Localizar uma string, numa string um texto. Então, na verdade, pedir para o usuário digitar um texto qualquer, ele vai digitar e vai ser guardado nessa situação. Vou criar
um ponteiro, na verdade, aqui eu posso... Deixa eu pensar como vou fazer isso. Tá. Deixa eu ver se vai acontecer isso aqui. Ó. Então, digamos, o texto que a pessoa digitou, eu vou pedir para digitar uma letra. Também vou pedir para a pessoa digitar. Char. Letra. Vou pedir para a pessoa digitar no Alt. Digite uma letra. CI. Letra. Então, na verdade, a minha entrada de dados eu tenho as duas situações. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir em tela, baseado que a pessoa digitou a letra, dentro da minha situação. Então, na verdade, ele vai me retornar uma estrutura, né, de informação dentro dessa letra. Então, eu vou criar o meu processamento aqui. Vou criar o quê? Eu vou criar uma variável, um auxiliar, vou chamar ele de char. Vou definir como um ponteiro, porque o meu retorno dessa função ela exige que seja ponteiro. Tá? Então, vou estar trabalhando dessa forma. Criei essa função, esse auxiliar, e vou dizer o seguinte. O meu auxiliar vai receber o quê? Vai receber o meu comando, str, rchr, a minha palavra, que é o meu texto, e a minha letra que eu tenho. Ok. Esse seria o meu processamento. A minha saída é se eu encontrei a ocorrência ou não. Então, na verdade, eu vou imprimir o valor do auxiliar. Vou imprimir o valor do auxiliar no meu processo. Saídas. Dados. Alt. Auxiliar. Meu auxiliar. Vamos ver o que esse código vai estar fazendo. É só para ter um exemplo e entender o que está acontecendo aí nesse cenário. Vou salvar isso aqui. Nosso último exemplo que usamos foi o 12. Esse vai ser o 13. Vou rodar primeiro para ver se não tem nada errado. Alt. Um texto, chama meu nome, Rei Júnior. Vou digitar uma letra, o A. Ele vai me retornar do A para lá, o que seria a minha palavra. Então, ele encontrou o A. A partir desse momento, eu tenho a palavra localizada dele. Então, na verdade, o que ele me promoveu, né? Ele me promoveu a minha palavra na posição que eu tenho. Então, na verdade, ele fez um corte do que eu tinha para que eu pudesse receber. Vamos rodar novamente. Digamos que eu colocasse Manfred e pedisse a letra E. Ele vai pegar as duas últimas palavras, ele fez um corte, né? Corte da minha palavra que eu estou utilizando. Uma forma de localização. Eu poderia também brincar com uma conta matemática, dizendo qual letra que apareceu ele. E aí, no meu resultado, eu poderia dizer que o meu auxiliar receberia menos a minha string, que é o meu texto, mais um, porque um caractere acima, porque nós estamos dizendo qual é a posição que eu tenho. Quando eu fizer esse tipo de conta e mandar imprimir em tela, ele vai me dar a coordenada da palavra. Manfred, letra D. Então, na verdade, ele está na sexta posição, onde eu estou. Então, o D está
1, 2, 3, 4, 5, 6 na sexta posição. Lembrando que o nosso vetor ele começa de 0, então eu somei mais 1 para dizer a posição correta, senão ele parecia a posição 5. Legal a brincadeira? Eu também posso trabalhar dizendo assim, qual é a coordenada que tem a situação. Então, na verdade, eu peguei o que eu tinha menos o que eu tenho, na verdade, um valor aí da posição do meu dado. Então, facilita bastante aí dentro desse processo de desenvolvimento. Então, nesse algoritmo, eu posso dizer um problema, né, só para linkar aqui dentro a minha problemática, digite uma palavra e localize a coordenada de uma letra. Basicamente, esse seria o nosso problema. Digite uma palavra e localize a coordenada de uma letra, que melhorou no meu cenário usando essa estrutura de localização de string. Né? Então, na verdade, eu estou localizando string, vai me usar para vários tipos de cenário. Se eu acho que esse algoritmo ficou muito grande, eu vou mandar um notepad aí, que você possa acompanhar, tá, Natan? Se tiver com dúvida, vai me avisando, tá? Beleza. Eu já fiz, professor, não precisa me mandar. Já estou fazendo aqui junto também. Tá. Então, na verdade, fiz um exemplo só para poder necessariamente linkar e entender esse cenário aí usando a estrutura str-r-char. Tem mais uma que eu gostaria de passar, que seria uma outra função, tem que ver o que nós vamos estar trabalhando. Lembrando que eu estou construindo os algoritmos ao vivo, tá? Então, eu vejo a documentação que tem e aí, simplesmente, vamos usando ela como exemplo. Para facilitar e aumentar a nossa performance aí, não precisar digitar tudo, eu vou colar aqui dentro e só vou mudar, que agora nós vamos mudar para esse comando. Depois nós definimos um problema para esse cenário. O cenário vai ser a mesma situação. Em vez de eu mandar agora um char, eu vou mandar através de uma string. E eu quero ver o que esse resultado vai me dar. Tá? Então, na verdade, ele teoricamente teria que me dar a mesma situação da minha coordenada onde apareceu a posição. Né? Então, onde que está essa situação do meu S. Então, na verdade, eu posso estar trabalhando aí dentro do cenário. Então, eu fiz uma localização, então, na verdade, eu tento localizar a minha ocorrência da melhor forma possível. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aí dentro. Então, só mudei o mesmo algoritmo, a mesma situação, e vou mandar lá. Opa, tem botão errado. Vou salvar como exemplo. Professor, pode falar. Só uma dúvida. Aquele algoritmo ali que o professor passou, dava para fazer um jogo da forca, né? Dá para jogar um jogo da forca também. Né? Dá para brincar. Ele encontra a posição, daí fica bem mais fácil de fazer. Você vai saber qual é a posição que tu tem a palavra e a pessoa vai digitando, se existir, você coloca ou cria um anime para poder fazer. Seria uma boa jogada. Uma boa estratégia aí de um problema seria o jogo da forca. Vamos rodar o 14 só para poder ver, mesma situação, vou colocar uma palavra Manfred e vou colocar a palavra E. Então, na verdade, ele também pegou na sexta letra. Só que a diferença desse para o outro é que eu posso olhar nessa situação um pouco diferente. Né? Então, eu olhei antes, a minha letra que eu estou localizando está na sexta posição, mas se eu imprimir o meu valor como eu fiz antes, deixa eu até comentar isso aqui. Da mesma forma, o que ele vai imprimir, né? O que ele vai imprimir para mim? Vamos rodar lá. Manfred vai imprimir a letra E. Então, ele imprimiu o ED aí, dentro desse cenário. Então, as duas funções servem para localizar a char. Tá? E aí, na verdade, a estratégia que você vai estar utilizando, você teria as ocorrências que você vai estar fazendo. Digamos que você queira encontrar alguma localização em qual posição aparece as minhas letras. Né? Então, eu gostaria que ela me mostrasse em que posição foi encontrada. Então, eu posso brincar um pouco diferente com esse problema,
na minha saída, aí usar a questão do while, para que eu trabalhe nesse auxiliar. E aí eu consigo localizar as letras que existem. Então, eu vou brincar com uma estrutura um pouco diferente dentro dele da seguinte forma. Então, seria um exemplo de saída, né? Igual o outro. E aqui vem uma questão bem legal, que seria o while, usando com while, onde eu vou pegar o meu auxiliar. Como ele é um ponteiro, eu vou dizer que ele seja diferente de nulo, né? Então, até se fosse diferente de nulo. Agora eu vou dar um cout na mesma expressão, na coordenada onde eu estava, posição. Só que eu vou dizer que o meu auxiliar vai receber um str char de novo, né? Ele vai receber de novo o meu auxiliar mais um, que é o que eu tenho, e eu vou receber a minha letra que eu estou querendo. Ele vai encadear o meu processo na sequência. Então, ele é como se ele fosse um incrementador do meu processo. Então, a minha letra que eu estou recebendo, ela vai se incrementando nesse processo, e eu vou saber onde que estão as letras que a pessoa digitou. Então, digamos, vamos rodar o algoritmo novamente. Eu acho que aqui o meu cout devia colocar só um end aqui. IDL. Então, digamos, banana. Aonde está o A? Na posição 2, na posição 4 e na posição 6. Aí, na verdade, nós começamos a brincar com um negócio bem interessante, né? Então, eu tenho uma brincadeira das posições onde vão ficar as minhas palavras. Então, fica uma coisa bem legal aí de estar trabalhando dentro desse cenário. Também uma função, digamos aqui, posso colocar a mesma situação, digite uma palavra e localize as coordenadas de todas as letras. Né? Então, o nosso problema seria, digite uma palavra e localize a coordenada de todas as letras. Então, na verdade, aí teria o nosso sistemática no processo. As duas funções são muito parecidas, né? Minha saída. Isso aqui eu vou tirar fora porque ficou parecendo com o outro, mas seria mais ou menos isso nesse cenário aí de localização. Então, você nota que você consegue brincar bem legal com a questão da string. Então, te ajuda bastante aí o processo. Deixa eu mandar esse notepad, caso não conseguiu copiar. Lá no notepad novamente, tá, Nathan? Tem mais uma que eu gostaria de trabalhar. Pode falar? Não, beleza. Entendeu a sistemática? Sim, bem legal, bem útil. Legal, né? Estou brincando com a string. Tem mais uma que eu quero trabalhar. Essa aqui eu acabei não colocando o guia de referência dela. Deixa eu botar o guia de referência aqui dentro. Para você ter um exemplo mesmo, né? Porque estou usando os dois cenários. São muito parecidas, mas ela tem umas características um pouco diferentes. E a outra é a STR e STR. STR. Vai ser essa aqui que nós vamos estar trabalhando nesse cenário aí com outro exemplo também, que eu vou comparar duas strings se existe elas ou não. Então, na verdade, eu vou jogar uma palavra e vou procurar se essa palavra existe lá naquele contexto ou não. Então, para facilitar ainda a vida, tá? Eu vou criar um novo. Vou usar o mesmo exemplo aqui, para não precisar digitar tudo e ficar um pouco mais rápido. A nossa função é str, tá? Digite uma palavra e localize. Eu vou colocar, digite um texto e localize uma palavra. Aí nosso problema. Nosso problema seria isso, né? Como? Perfeito.
Continua com a mesma string, aqui na verdade eu vou continuar com o texto, só que aqui na verdade eu não vou ter mais um texto, vou ter uma palavra, não vou ter uma letra, eu vou ter uma palavra, então eu vou chamar ela de palavra. E vou colocar lá tamanho de 30 também, o meu texto eu vou aumentar aqui para um de 60. Certo? O texto. Então, digite um texto, digite uma palavra. Uma palavra, eu posso usar o CIN para ela, porque na verdade eu não quero que aquela palavra tenha espaço, então ela vai pegar a primeira palavra no meu contexto. Dentro desse cenário, vai ser muito parecido o algoritmo. Eu vou ter um auxiliar, né? E eu vou jogar nesse auxiliar o meu texto, né? Então, na verdade, a minha combinação entre o meu texto e a minha palavra vão ser iguais. Então, na verdade, ele vai jogar nessa informação. E aí o que acontece? Se eu imprimir a minha situação dentro dele, eu vou ter se achou a palavra ou não achou a palavra. Então, primeiramente, aí na minha saída de dados, eu não vou usar um while aqui nesse cenário. Eu vou imprimir, primeiramente, só o auxiliar para ver o conteúdo que está acontecendo. Então, se alt, auxiliar. Só para ver o que vai acontecer aí no meu contexto. Olha isso aqui dentro. Só vou imprimir o contexto dele. Que vai estar aparecendo, e na verdade vai aparecer a palavra que você selecionou. Tá? Não é palavra aqui, letra, é palavra. Aqui. Texto. Ah. Esqueci de mudar a função, né? É essa função agora. Vou digitar o meu nome. Ei, Júnior. E vou perguntar se existe a palavra rail. Ele vai dizer que existe o rail e está naquele momento. Então, essa grande jogada que eu tenho, eu consigo saber se a palavra existe ou não no meu contexto. Então, é uma coisa bem legal aí dentro desse cenário. Então, na verdade, eu estou localizando a minha situação. Então, se o conteúdo for vazio, fizer um exemplo diferente, vou colocar aqui. Pedro da Silva, e perguntar pelo raio, não vai aparecer nada, então, na verdade, não encontrou ele. Então, eu posso verificar. Se a palavra for diferente de nula, eu encontrei a palavra. Se não, eu não encontrei a palavra. Então, a minha saída, eu poderia brincar mais ou menos assim. Ó. Em vez de eu imprimir, eu uso uma estrutura condicional. If, se auxiliar for, como ele é um ponteiro diferente de nulo, ele for diferente de nulo, porque na verdade eu não sei qual é o conteúdo, porque a pessoa vai estar me digitando. Digamos, se ele for diferente de nulo, é porque eu achei. Porque se ele for nulo, eu não achei minha situação. Então, na verdade, eu encontro aqui dizendo da seguinte forma. Se alt, texto, entrado. Então, texto encontrado. Vou fazer um teste. Manfred. Ok, Júlia. Procurar. Aí. Texto encontrado. Ele possui esse texto. Vou colocar outra palavra aqui dentro. Manfred. Ok, Júlia. E vou colocar Pedro. E não apareceu nada. Faltou um else aqui, né? Foi diferente de nulo. Alt. Texto. Não. Encontrado. De novo, só para... Opa. Tentar fazer rápido com tempo curto é meio complicado, né? Tranquilo, professor. Normal. Pedro. Então, na verdade, estou tentando colocar o Pedro, texto não encontrado.
Encontrador, não, encontrado. Fechou. Aí, nosso algoritmo de exemplo, na verdade, a função, eu tenho a coordenada, também posso fazer aquele cálculo em qual posição está na coordenada, mas a grande jogada dessa questão do texto é saber se a palavra tem. Então, eu consigo fazer uma localização. Tu estava na turma que fizeram a agenda? Não, professor, a gente fez as matrizes. Vocês eram a matriz, né? Vocês não chegaram a fazer a agenda, você era a turma A, né? Isso aí. A turma A ficou um pouco... Acabei usando essa estrutura para poder fazer a agenda localizar por nome. Aí, na verdade, nós temos uma grande façanha, né? Já vimos a questão da cópia, já vimos a questão da comparação, já vimos a questão de concatenar, já vimos a questão de localizar. Então, na verdade, o que tinha de string essencial seria isso. Restantes são mais coisa que pode ser trabalhado, mas basicamente isso é o suficiente para poder andar muito bem com o string. Deixa eu mandar esse código no Notepad, que agora está certo. Nós temos 3 funçãozinhas aí no string. Alguma dúvida, Nathan? Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Eu gosto bastante da parte de string, porque realmente, tipo, por exemplo, digamos assim, que quando a gente for trabalhar com arquivos de texto, pensa quanta coisa você consegue fazer com uma função, tipo, consegue separar as palavras, as frases, consegue fazer bastante coisa. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa para estar trabalhando. Então, agora o que eu gostaria de fazer é a nossa primeira classe, tá? Até a ideia de ter acelerado um pouquinho aí, é de ter conseguido chegar no finalmente. Eu vou criar agora um código com vocês, que é um código de um triângulo. Tá? Esse código de triângulo, na verdade, eu vou usar o conceito de classes. Né? Então, na verdade, eu vou ter a minha estrutura de triângulo dentro de uma classe. Então, vamos construir em conjunto. Aqui, na verdade, vamos construir do zero, tá? Até para poder acompanhar aí o processo. Deixa eu salvar isso aqui. Um exemplo 5. Então, o objetivo dessa aula é a questão de programação orientada a objeto. Então, nossa primeira aula de C++ com programação orientada a objeto. Esse tipo de recurso não tem como ser feito em C ANSI. Não existe essa possibilidade. Todos os outros recursos que nós fizemos, tirando o Cout, C que pertence ao C++, eu conseguiria fazer em C ANSI no programa. Agora, eu não consigo mais. A partir desse momento, tudo que eu fizer é exclusivo do C++. Tá? Vamos trabalhar com ele aí em conjunto, aí no processo. Tá? Na mesma situação, vamos criar a minha estrutura, criar a minha biblioteca padrão. Então, include stdio, não, stdio não, io string inside n space std. Já tinha antes, nós fazíamos o seguinte, né? Int main void return, certo? Você lembra que nós trabalhamos com dados estruturados, type dev struct? Natan? Não lembro muito bem, professor. Nós fizemos um reforço isso. Na atual do currículo normal, nós não trabalhamos. Na turma A não chegou nesse fato. Na turma B chegou. Tá? Agora que, na verdade, é muito parecido com o que nós trabalhamos lá com Type Dev Struct, que é um dado estruturado. No caso aqui, eu vou criar uma classe. E dentro dessa classe, eu vou criar 2 métodos. Tá? Um método de inicializar as informações e outro método de imprimir. Quando eu crio uma classe, eu sempre vou usar, ela sempre vai ficar antes do main e depois do namespace. Sempre nessa situação. Então, eu vou criar da seguinte situação. Conseguindo acompanhar? Aham. Então, esse cenário que eu tenho aqui dentro, eu vou criar minha classe. Minha classe vai ser chamada de classe
chamar ela de retângulo, essa minha classe. Lembrando que quando eu crio uma classe, que é uma estrutura de programação orientada a objeto, uma classe, que é um objeto, tá? Na verdade, ela pertence agora, um retângulo, ele tem algumas informações. Ele tem lado e altura, e ele tem a questão do cálculo, que seria da área, digamos, passagem. Esse retângulo, a primeira letra, ela precisa ser maiúscula, tá? Não pode ser minúscula. A nomenclatura, como Java, também na mesma situação. Agora, eu tenho dois tipos de divisões dentro da minha classe. Eu tenho as classes, que são palavras reservadas, e tem que escrever dessa forma. Private, e eu tenho o public. O private são situações privadas, que só pertence à minha classe. Ninguém pode visualizá-la de externo. Pública, todo mundo consegue visualizar essas informações para ser processadas. Então, na verdade, são duas visões dela. Eu preciso ter private? Não. Eu preciso ter pública? Não. Posso perguntar entre eles? Pode. Eu posso não ter nada? Não. Sempre eu tenho que ter um private ou um public para poder fazer. No meu private, eu vou criar os meus atributos. Né? Na verdade, quais são os atributos de um triângulo? Matan. Lado e altura, né? Lado e altura. Na verdade, um triângulo seria base e altura. Tá. Base e altura. Então, vou criar um int e vou digitar como base, tá? E vou colocar altura também na mesma situação. Então, na verdade, isso aqui são variáveis locais. Só pertence ao retângulo. Perfeito. Que vai fazer o meu contexto aí para fazer a minha situação. Dentro do meu público, eu vou criar duas funções, tá? Ou que seja, dois métodos que eu vou estar trabalhando, que é aquelas funções que necessariamente nós já usava antes, lá que nós criávamos o dado estrutural, o protótipo de função, e depois instanciava ele. A primeira situação é que eu vou criar uma função chamada inicialização, ou o pessoal gosta de utilizar como init, muito acontece. Eu instanciar o meu início, mas eu vou colocar tudo em português, eu vou digitar como void, porque ela não tem retorno nessa função, e vou dizer que ela vai ser o meu início. A minha, ou a inicialização. Inicialização das minhas... Meio estranho isso aqui. Vou colocar como... a palavra em inglês fica mais certo que em português. Vou colocar como início. Chamá-la como início. Ou no início. Eu acho que init é o certo para você. Porque, geralmente init é o que uso, né? Tipo, init teste. Vou colocar init. Na verdade, eu queria colocar em outra palavra, mas que palavra eu vou trocar para init? Inicialização vai ficar um negócio muito grande. Vou chamar de... Tá, vou deixar como init. Beleza. Então, o init, eu vou receber dois parâmetros. Int b e int a. O a pertence à minha altura e o b pertence à minha base. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer uma conversão, dizendo que base vai receber b e altura vai receber a. Isso aqui, na verdade, é um init mesmo, é uma inicialização da minha variável. Quando eu fizer o instanciamento, ele vai criar da forma que eu previ. Perfeito. Agora eu vou criar uma função, essa que fica mais fácil, que é uma função de impressão, que na verdade eu poderia fazer que chama um send ou um print. Vou chamá-la de impressão. Ou vou chamá-la... Não, vou chamá-la de impressão. É difícil hoje mudar os nomes das variáveis para não deixar em inglês. Vou chamar de impressão. A impressão vai receber o quê? Nada. Não vai receber nada. Ela já está instanciada dentro da minha classe, as minhas situações. E o que eu vou imprimir? Cout. Vou imprimir, primeiramente, a minha base. E vou imprimir
Vou dar só um espaço. A minha altura. Então, eu imprimi minha base e minha altura. Então, é um pouco diferente. Base. Altura. Base, altura. E eu vou imprimir a minha área, que seria do meu triângulo, que seria base vezes altura, dividido por 2, certo? Isso aí. Uhum. Ah, não, retângulo, né? É base vezes altura. Só. Que seria área C. Base vezes altura. A impressão em tela, na verdade, aí eu tenho. Eu até poderia ter feito um pouco diferente isso aqui, né? Fico mais ou menos assim, ficaria mais bonito. Seguinte, área excede base vezes altura, mais elegante. C alt L mais elegante, né? Perfeito. Então, eu criei a primeira classe aí, chamado triângulo, aonde eu tenho dois métodos, chamado init e impressão, que é impressão do meu dado, né? Na verdade, onde eu tenho, ou alguma palavra que você quer, você pode colocar essa palavra sem nenhum problema, não tem problema. Ele vai ser instanciado na hora que você chamar. Normalmente, as palavras vão ser chamadas em inglês, então, na verdade, isso aqui tá meio destoando, assim, para mim, mas vou descer print print ou send, sei lá, alguma coisa assim do gênero. Agora nós vamos para a nossa função principal. Então eu já criei a minha classe de retângulo, ela já pertence à minha estrutura, e agora eu vou instanciar ela. Então eu vou criar lá um retângulo qualquer. Retângulo A, vou chamar. Esse retângulo A, eu vou iniciar ele, o A, meu init. Deveria ter, tá? Init. Vou iniciar lá com, sei lá, 14 por 3. E depois eu vou imprimir a ponto. Pressão. Professor, só acho que foi um A a mais lá no retângulo. Aonde? Ali no retângulo. Acho que foi um A a mais, faltou um O daí. Ah, por isso que na verdade não distanciou. Por isso que não estava aparecendo aqui na hora que eu estava preenchendo. Achei uma coisa estranha. Ele tem que aparecer para mim aqui. Ó. Perfeito, obrigado. Basicamente seria isso. Então eu imprimi o meu A e imprimi, então eu criei o meu retângulo. Parece que o código começa a ficar mais limpo no processo, né? Então eu estou dividindo ele, então eu criei o meu retângulo já tem uma minha inicialização. Quando eu inicializei ele, ele fez um construtor em cima, dizendo que o meu construtor é o 14 e o 3. E depois eu só estou imprimindo o meu retângulo em tela. Vamos rodar para ver se vai funcionar. Opa. Ah, aqui mudei o símbolo errado. Vou rodar de novo. Então, base 14, altura 3, área. Acho que ficou ruim isso aqui. Deixa o negócio mais bonito.
base, altura e área do meu triângulo. Então, ainda nesse problema, na verdade, vou colocar aqui a nossa problemática para essa situação. Então, nosso problema é construa um programa para calcular a área de um triângulo. Triângulo não, é retângulo. Usando classes. Usando uma ação. Objeto. Construir um programa para calcular a área de um retângulo usando programação orientada a objeto. Fechou. Então, esse é o nosso problema aí que nós queríamos resolver. Vamos deixar um pouquinho mais interativo esse algoritmo, ainda nós temos 3 minutos. Vamos solicitar que o usuário digite essas informações. Então, vamos brincar de uma forma um pouquinho mais interessante. Então, como são dados primitivos, eu preciso criar valores para essa situação. Então, eu vou criar lá um float, na verdade aqui inteiro, né? Um int, chamar de base e altura. Vou solicitar para o usuário, então aqui na verdade são as minhas variáveis. Solicitar a minha entrada de dados. Alt. Digite a base. C. I. Digite a altura. Aí, na verdade, em vez de eu fizer a conta aqui dentro, que é o meu processamento, vou passar o construtor para ele. Base, altura, e a minha saída de dados. Mais elegante o algoritmo. Deixa eu rodar novamente para ver se está tudo certo. Não tem nada errado. Digite a base 5, altura 2, base 2, altura base 5, altura 2, área 10. Perfeito. O cálculo está correto. Deixa eu mandar um notepad para você, Natan. Já está lá no notepad. E aí conseguimos fechar com chave de ouro, exatamente no horário, até antes do meu relógio de esperar aí para a nossa próxima aula, que eu tenho às 15 para as 7. Então, na verdade, conseguimos ver aí o uso de orientação ao objeto, na verdade, ter uma noção, não é só isso, tem muita mais coisa, nós temos que entender um pouquinho o que é um objeto, o que é herança, o que é polimorfismo, como que eu vou estar trabalhando com essa questão, mas eu já criei um objeto chamado retângulo, né? Então, ele é uma coisa dentro do meu algoritmo, e é onde eu consigo trabalhar com ele. Meu programa começa a ficar mais elegante a partir desse momento. Conseguiu acompanhar, Natan? Aham, massa. Oi? Legal. Massa? Tá, legal. Então, ficamos por aí. Se tiver alguma dúvida, me pergunta nesse momento. Se não, nós encerramos a aula por aqui. 18h30. Fizemos até bastante. Conseguimos fazer Pois é. algoritmos. Legal.
entrando na parte de orientação a objetos aí, começa a ficar mais legal, interessante. Agora começa a ficar mais interessante o processo. Tá? Natan, bom final de semana. Desculpa não ter conseguido ontem a aula, mas às vezes acontece isso, tem alguns imprevistos aí. Aí, normalmente, eu marco o próximo dia da semana. Tranquilo, professor. Tá bom? Beleza, obrigado. Até segunda. Segunda nós temos aula normal, de novo. Beleza, até segunda, então. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.